Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vimos que nos capítulos anteriores, capítulo 1, 2 e 3, que isso se passa na Terra. João, ele tem essa visão, e agora, no capítulo 4, João agora tem uma visão do trono de Deus. João agora, ele vai como tivesse arrebatado em espírito, né, lá no céu. Ele tem o privilégio, né, de ver o trono de Deus, uma visão do trono de Deus, né. Ele começa esse capítulo dizendo, depois dessas coisas, depois que ele escreveu essas cartas para as igrejas, né, ele agora, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, a falar comigo. Nós vimos isso no capítulo 1, quando Jesus busca João, né, e ele, como voz de trombeta, que João até chega a cair. Então, a mesma coisa acontece aqui agora. Né? E ao falar comigo, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então agora ele está indo ao céu em espírito para ver o que vai acontecer. Como nós falamos, o livro de Apocalipse, ele conta a história de toda a humanidade, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Então todos os acontecimentos que ocorrerão entre esse período, entre a primeira e a segunda vida, estão contados em Apocalipse. Nós vamos ver que esses 22 capítulos vão contar toda a história da humanidade. Vamos ver como é interessante. Esse livro é muito importante para nós, para nosso entendimento, para o entendimento da palavra de Deus. O que Deus quer de cada um de nós. Ele diz, imediatamente eu me achei em espírito, ou seja, sem corpo, em espírito, lá no céu. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele vê um trono no céu e alguém sentado no trono. Ele não diz que é Deus Pai, mas é Deus Pai que está no trono, evidentemente. Né? E no céu, no trono, alguém sentado. E este que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Né? É interessante que, né, ele vê o trono de Deus brilho, né, como as pedras de jaspe e sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Uma representação do trono de Deus, muito brilho. Né? Ao redor do trono há também 24 tronos, ou seja, tinha o trono de Deus e 24 tronos, né, ao redor do trono de Deus. E 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ou seja, nós vamos entender que esses 24 anciãos que estão lá no trono de Deus, nós sabemos que a alma dos que morreram, né, que morreram colocando a fé no Messias que viria ou no que veio, estão no trono de Deus. Estão lá no altar. E esses 24 anciãos, eles representam toda, né, o povo do Antigo Testamento, que se salvaram, e o do Novo Testamento, que estão ainda, né, já representando esse número de pessoas que vão se salvar. É uma representação da igreja. 12 mais 12, 24. Representa toda a igreja de Cristo. E ele vai dizer aqui o seguinte, que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, né, o trono de Deus, Deus no seu poder, no seu esplendor, né? Eu fico pensando como Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai, aquilo que Deus fez lá naquele momento, com trovões, relâmpagos, com fogo. Está acontecendo a mesma coisa aqui agora. Né? E que são os 7 Espíritos de Deus, como já falamos em Isaías 11, capítulo 1 e 2,
E é os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito do Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder e temor ao Senhor. É o Espírito só, o Espírito de Deus, mas com esses, né, com esses atributos. E ele vai dizer: há diante do trono um com queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também um no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Ou seja, é como também tivesse a criação, né? E aí ele vai falar que esses 4 seres viventes, o primeiro ser vivente semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. É como a criação também estivesse, né, fazendo parte do reino, toda a criação que foi feita, representada aqui por esses 4 seres viventes. E 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, nós vamos ver que esses 4 seres viventes ficam proclamando o tempo todo, sem parar. É como se fosse um culto ao Deus, culto racional, um culto santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, quando esses 4 seres viventes derem glória, honra e ações de graças, os que encontravam sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daqueles que se encontram sentados no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando. Então, também os anciãos, ao ver o que estava acontecendo, eles pegam as suas coroas e prostram, né, depositam diante do trono proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, aqui é um privilégio muito grande, porque João, ele agora está lá no céu, e João tem o privilégio de ver o trono de Deus. E nós sabemos que Deus, né, ele é espírito, ele está lá, então ele vê aquele brilho, tudo aquele. João ele tem aquela imaginação. Ele imagina como é Deus ali naquele momento, né? E ao redor do trono de Deus, nós temos aqueles anciãos que estão adorando a Deus dia e noite, juntamente com aqueles 4 seres viventes, adorando a Deus. Então, nós imaginamos como é o céu. O céu é essa visão que Jesus dá a João, como é o céu. E aí nós perguntamos: o que nós vamos fazer no céu? O que é que nós vamos fazer no céu? E a palavra de Deus diz que nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Vamos levar toda a eternidade para conhecer Deus. Que Deus, como Ele criou tudo, como é que foi feita, a sua existência, como é Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem princípio nem fim. E nós vamos ter a oportunidade de conhecer, nos aprofundarmos, né, no conhecimento do nosso Deus. Somente aqueles que estarão com Ele terão essa oportunidade de estar com Ele. E vamos lá adorá-lo, cantar, louvá-lo, assim como eles estão fazendo já hoje. E aqui nós vamos dizer que essas pessoas ainda estão no estado intermediário. Porque os que estão hoje no paraíso não é ainda o definitivo. Nós sabemos que quando nós morremos, como esses que morreram desde Abel até a segunda vinda de Jesus, estão lá num lugar ainda intermediário, que é o paraíso, que é o altar de Deus, o terceiro céu. Porque, na realidade, vão estar definitivo e gozo pleno. O reino de Deus será pleno. Foi iniciado na primeira vinda de Jesus e será concretizado na segunda vinda de Jesus. Mas essa concretização do reino de Deus só acontecerá na segunda vinda de Jesus, quando todos os salvos terão um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado estarão em gozo pleno por toda a eternidade. Isso é que esse texto nos fala, irmãos.
Então, esse texto conclui dessa maneira, né? Com eles louvando a Deus. Né? E isso é motivo de muita alegria para todos nós. Que Deus continue nos abençoando sempre.